Pronto. Aula 2 com Lorena. Vai, Lorena. Boa tarde, meu nome é Lorena. Irei dar continuidade ao nosso estudo do livro Termômetro em Nanoscala. Eu irei falar um pouco a respeito do capítulo 1 e o início do capítulo 5. O capítulo 1 ele fala a respeito da termometria em nanoscala e sobre a medição de temperatura. A medição de temperatura em nanoscala diz respeito à determinação da temperatura ou a diferença de temperatura na escala submicrométrica. Mas, afinal, o que é temperatura? Temperatura é um parâmetro físico, sendo uma variável termodinâmica, que descreve fisicamente as noções de quente e frio, relacionando este conceito diretamente à lei zero da termodinâmica e ao conceito de equilíbrio termodinâmico de um sistema. Tradicionalmente, a temperatura de um corpo ela é medida através de termômetros baseados na expansão térmica dos materiais, seja ele mercúrio, álcool ou ligas bimetálicas, baseados no efeito Seebeck ou na radiação do corpo negro. Mas como seria esse sistema de medição? Um sistema de medição de uma temperatura convencional compreende tipicamente um transdutor para converter um fenômeno dependente de temperatura em um sinal que é uma função dessa temperatura. Ou seja, o sinal que sai do transdutor vai ser processado e, após isso, há uma exibição no display e há também um método para poder gravar esses dados. Uma calibração, então, ela é utilizada para converter a quantidade medida em um valor de temperatura. E ainda neste capítulo é enfatizado que o forte avanço científico e tecnológico dos últimos anos. O monitoramento da temperatura tornou-se algo essencial nas áreas industriais, tecnológicas e biomédicas. No entanto, o rápido desenvolvimento de segmentos como a microeletrônica, fotônica integrada e a nanomedicina produziu uma demanda substancial por termômetros que sejam capazes de fornecer medidas precisas e em tempo real, de forma pouco invasiva, sob condições ambientais hostis e com escalas reduzidas. Assim, os termômetros convencionais são inadequados para esse tipo de aplicação. Por outro lado, os termômetros luminescentes podem atender esses requisitos, pois não requerem o contato direto com a sonda, suportam diferentes meios químicos, são invulneráveis a campos eletromagnéticos intensos e podem ser confeccionados com dimensões micro e nanométricas, com diferentes morfologias. Nesse sentido, atualmente, vários materiais têm sido utilizados para a termometria de luminescência, como os corantes orgânicos, os polímeros, pontos quânticos, nanoestruturas de carbono e micro e nanomateriais inorgânicos dopados com lantanídeos trivalentes. Destes, os materiais orgânicos dopados com lantanídeos trivalentes estão entre os candidatos mais promissores para o sensoriamento térmico, devido à sua biocompatibilidade e não toxicidade, alta estabilidade térmica e química, e principalmente porque as transições eletrônicas do 4F4F, apresentadas pelos lantanídeos 3+, exibem linhas de emissões estreitas do ultravioleta ao infravermelho, com longos tempos de vida. Mas o que seria o fenômeno da luminescência, já que os termômetros são chamados termômetros luminescentes? A luminescência, ela se refere à capacidade que alguns materiais têm de absorver certos tipos de energias, fonte de excitação, e vai emiti-la como luz, definida como a radiação eletromagnética, que envolve qualquer comprimento de onda dentro da faixa do ultravioleta, visível e infravermelho. Materiais que exibem essas propriedades são chamados de materiais luminescentes ou fósforos, para o caso de micro e nanopartículas luminescentes. A depender da fonte de excitação, este fenômeno pode ser chamado de fotoluminescência, quando a fonte de excitação é luz, radioluminescência, para feixe de elétrons, eletroluminescência, da tensão elétrica, radioluminescência, quando é raio-x ou radiações nucleares, quimioluminescência, quando são radiações químicas, e bioluminescência, quando são reações bioquímicas. O processo de fotoluminescência em semicondutores e isolantes está representado aqui nesta figura, a qual ilustra a banda de valência e a banda de condução, onde são separadas pelo band gap do material. Materiais cristalinos sem defeitos pontuais
não apresentam níveis de energias permitidos entre a banda de condução e a banda de valência para que os elétrons possam ocupar. No entanto, em materiais com defeitos intrínsecos, como vacâncias ou átomos intersticiais, ou extrínsecos, que é no caso de ser dopado com dopantes inseridos na matriz do material, há a possibilidade de serem criados níveis de energia na banda proibida, os quais são chamados de armadilha. Quando a absorção de um fóton com energia Hμ maior ou igual à energia do gap do material, o elétron ele vai sair do seu estado fundamental da banda de valência para um estado excitado da banda de condução. E com isso é criado um par elétron-buraco, sendo que o elétron e o buraco são excitados para os estados de energias mais altos, tanto da banda de condução quanto da banda de valência. O tempo de permanência deles nos estados mais altos é pequeno, em torno de 10 a menos 13 segundos. O processo de relaxação ele vai acontecer por meio da emissão de fônos. Os elétrons irão para o fundo da banda de condução e os buracos para o topo da banda de valência. Após isso, o paraelétron-buraco pode recombinar-se de forma radiativa com a emissão de fótons, caracterizando assim o processo de luminescência, ou de forma não radiativa, ou de forma não radiativa, os elétrons para o fundo da banda do... Chega, me perdi. Com emissão, caracterizando assim o processo de luminescência, ou de forma não radiativa, perdendo energia na forma de agitação térmica ou vibrações na rede, ou transferindo energia para suas impurezas ou dopantes, que formam níveis adicionais nessa banda proibida. No capítulo 5, a gente irá estudar sobre a nanotermometria luminescentes com nanopartículas dopadas com lantanídeos. Nos últimos anos, os nanomateriais vieram à tona com o potencial de revolucionar as abordagens atuais para o desenvolvimento de novos materiais e ferramentas. É nesse sentido que os pesquisadores têm se dedicado ao estudo desses materiais em nanoescala, com o objetivo de melhorar os dispositivos existentes ou ainda desenvolver novos dispositivos e tecnologias em nanoescala. Um foco específico tem sido as nanopartículas ópticas, que um grupo de estudo se dedicou a utilizar pontos quânticos, semicondutores e nanomateriais de metais nobres, como as nanopartículas de prata, ou nanopartículas ou nanobastões de ouro. Esse estudo foi utilizado para sua implementação em aplicações biológicas e nanomedicina. Essa pequena, ou podemos chamar de nano-revolução, está trazendo a possibilidade de uma nanomedicina personalizada, com capacidade simultânea de atingir locais biológicos específicos, detectar doenças, fornecendo informações de diagnósticos por uma ou mais técnicas, sejam elas técnicas de ressonância magnética, tomografia, e entregar uma modalidade terapêutica localizada, que, como Tati falou na apresentação dela, é a abordagem teranótica da medicina. O teranóstico ele envolve a integração de nanociências que unem aplicações diagnósticas e terapêuticas para formar um único agente. Isso permite o diagnóstico, a administração de medicamentos e o monitoramento da resposta ao tratamento de um mesmo momento. Tal abordagem não só resultará na redução dos vastos e crescentes custos associados aos cuidados da saúde, mas também irá garantir uma intervenção mais rápida para os doentes e eventualmente traduzirá-se numa possibilidade de sucesso terapêutico. Enquanto isso, outro grupo de pesquisadores se concentraram nos materiais ópticos utilizando nanopartículas dopadas com íons lantanídeos, os quais apresentam as propriedades luminescentes que são altamente interessantes, incluindo a existência de emissão termicamente acoplado, alto rendimento de luminescências, linhas de excitação e emissão nítidas e a disponibilidade para a luminescência de energia de convenção descendente e ascendente. Então, o que seria, a partir da dopagem e codopagem da ítria,
por exemplo, com diferentes terras raras, pode-se observar efeitos de convecção ascendente e descendente de energia, que é chamado de up convection. Nesse processo, a energia utilizada para excitar um material está na região do infravermelho e é menor do que a energia que ele emite, que é na região do visível. Além disso, a radiação no infravermelho próximo, ele oferece maiores profundidades de penetração no tecido em relação à excitação no ultravioleta, por exemplo. A penetração tecidual pode ocorrer até de vários centímetros, que já foi relatado na literatura, com a radiação infravermelho, e as fontes de ultravioleta, elas oferecem penetração na faixa de microns. A radiação, além disso, a radiação infravermelha ela apresenta maior segurança ao se comparar com a radiação ultravioleta, uma vez que ela é conhecida por induzir fotodanos significativos. As nanopartículas dopadas com terras raras, elas apresentam toxicidade química menor em relação aos quânticos, por exemplo, uma vez que eles são preparados com elementos como cádmio, telúrio e chumbo. Observou-se também que essas nanopartículas apresentam grande potencial para aplicações biológicas e, mais recentemente, os cientistas reconheceram a importância da detecção de temperatura em aplicações biológicas e, como tal, procuraram o desenvolvimento de uma sonda de temperatura sensível para transmitir informações de diagnósticos após o uso das aplicações em diagnósticos ópticos e imagiologia magnética ou terapêutica e na distribuição de drogas, bem como a terapia fotodinâmica. Então, como foi focado no capítulo 5, os íons lantanídeos, eu irei fazer uma breve introdução a respeito do que seriam eles. Sabendo que alguns dos íons lantanídeos possuem certas transições sensíveis à temperatura, um novo braço de pesquisa no campo da espectroscopia lantanídica foi dedicado ao desenvolvimento de sondas termográficas ópticas não invasivas, com ênfase em termometria nanoescala. O termo lantanídeo ele se refere à série de 15 elementos químicos presentes na tabela periódica, desde o lantânio, que tem número atômico 57, até o lutécio, que tem número atômico 71. Os lantanídeos, juntamente com o escândido, que tem número atômico 21, e o ítrio, que tem número atômico 39, são denominados terras raras. O estado trivalente é a configuração mais estável para os lantanídeos, porém, alguns lantanídeos podem apresentar os estados bivalentes e tetravalentes, e esses são menos estáveis. As características únicas dos lantanídeos estão relacionadas à sua configuração eletrônica, apresentando uma distribuição geralmente representada em função do gás nobre, o xenônio. Já em sua forma trivalente, os lantanídeos possuem estrutura eletrônica, segundo a expressão do xenônio, só que com o 4Fn, onde esse N vai variar de 0 a 14, 0 para o lantânio e 14 para o lutécio. É importante perceber que na forma trivalente, as subcamadas 5s2 e 5p6 permanecem completas, protegendo assim os elétrons das subcamadas 4f das perturbações do campo de um cristal. Isso se dá por meio da blindagem eletrostática. Esta blindagem ela garante que as transições intraconfiguracionais do 4F4F sejam poucos afetados pelos campos externos, conferindo assim aos lantanídeos trivalentes espectros de absorção e emissão com linhas muito estreitas, da ordem de 10 nanômetros, distribuída ao longo de uma faixa do espectro eletromagnético, semelhante aos espectros de íons dos gases livres. Além disso, as transições 4F4F elas são proibidas pela regra de Laporte. Isso atribui a essas transições longos tempos de vida, de microsegundos a milissegundos, e essas transições elas são majoritariamente de caráter de dipolo elétrico, e como já foi mencionado, elas são proibidas pela regra de Laporte, uma vez que os níveis envolvidos apresentam a mesma paridade das funções de onda. No entanto, quando há a introdução destes íons em matrizes hospedeiras,
não centrosimétricas, há uma produção de uma quebra de paridade, misturando assim os estados 4Fn com aqueles de paridades diferentes. E as transições elas passam a ser permitidas pelo mecanismo de dipolo elétrico forçado. Para determinar matematicamente os níveis de energia dos lantanídeos 3+, usa-se o método da mecânica quântica, considerando assim que todas as camadas eletrônicas, exceto a de 4F, são esfericamente simétricas e não contribuem significativamente para as posições relatadas dos níveis de energias 4Fn, podendo os mesmos ser descritos pelo Hamiltoniano. Nesse Hamiltoniano, N será o número de elétrons, no caso de 0 a 14. Z será a carga blindada do núcleo, devido aos outros orbitais completamente preenchidos eletronicamente. RI será a distância entre o núcleo e o elétron. RI será a distância entre o núcleo e o elétron. RIJ é a distância entre dois elétrons, no caso IJ. SI e LI são o momento angular do spin do elétron e o momento angular do orbital do elétron. E φ é o potencial do campo cristalino. E esse Qc é uma função do acoplamento spin-órbita dado pelo potencial no qual o elétron se move nesse Hamiltoniano. O primeiro termo desta equação aqui, ela está relacionada à energia cinética dos elétrons da camada 4F. E o segundo representa as interações coulombianas entre os elétrons e o núcleo. Por eles serem simétricos, estes termos não removem qualquer degenerescência da 32ª configuração do 4Fn. E os estados dessa configuração assumem os mesmos valores de energia, ou seja, eles não contribuem para a estrutura dos níveis eletrônicos. O terceiro e o quarto termo são os que representam, respectivamente, as interações coulombianas elétron-elétron da configuração 4Fn e da interação spin-órbita resultante do acoplamento magnético entre o campo magnético interno do átomo e o momento do dipolo magnético do spin. O acoplamento desses dois momentos angulares total, devido ao 4F, eles podem ser expressos como um J, que é dado por S menos L, quando o número de elétrons 4F é menor do que 7, e J de S mais L, quando o número de elétrons 4F é maior do que 7, onde S e L são os momentos angulares total do spin e orbital, respectivamente. O quinto termo ele está relacionado com a interação perturbação entre os elétrons e o campo cristalino. Desta forma, a estrutura dos níveis de energia dos íons lantanídeos é determinado por três efeitos de desdobramento do orbital 4Fn. Na interação coulombiana elétron-elétron, que divide a configuração de 4Fn em 2s1 mais L, a separação energética entre esses níveis eletrônicos produzidos é tipicamente da ordem de 10 elevado a 4 centímetro a menos 1. Na interação spin-órbita, que remove a degenerescência do nível 2s mais 1L, são distantes, dando origem aos níveis 2SLJ, elas são distantes 10 elevado a 3 centímetro a menos 1. E, por fim, o campo cristalino ele se desdobra cada um destes níveis de energia até de 2J mais 1 ou J1 meio. E estes subníveis são subníveis de energias conhecidos como subníveis Stark e apresentam a separação energética da ordem de 10 elevado a 2 centímetro a menos 1, dependendo da simetria local e do número de elétrons envolvidos no sistema. Os níveis de energia gerados por essas interações são representados pela notação espectroscópica do 2s mais 1 de LJ, onde L é o momento angular orbital, que são representados pelas letras S, P, D, F, G, H e KLM, e S é o momento angular do spin e J sendo o momento angular total.
E nesse diagrama são representados os níveis de energias para os lantanídeos 3+. No diagrama de Dake, ele revela que existem vários íons lantanídeos com estados de energias excitados, definidos com valores de energias iguais ou muito próximos. Como a gente pode ver, por exemplo, existe uma correspondência de energia entre os íons A e B. Isso permite que eles transfiram energia de um para o outro, desde que o elemento A tenha seu estado de energia excitado preenchido e o B não. Neste caso aqui, o segundo íon B, ele pode usar a energia transferida para promover um elétron do seu estado fundamental para o seu estado excitado, conforme mostrado nesta figura. Este processo ele pode ocorrer através da emissão e posterior reabsorção de um fóton através de uma interação de troca, se os dois níveis estiverem próximos, em distâncias basicamente de 10 nanômetros, como é o caso de dopantes dentro de um cristal hospedeiro. O primeiro processo ele é conhecido por uma transferência de energia radiativa e, em contraste, o segundo é conhecido como uma transferência de energia não radiativa. E os íons envolvidos são chamados de sensibilizador ou doador para o caso do íon excitado A e o ativador para o íon que recebe energia B. Pode parecer que ambos os casos sejam equivalentes, no sentido de que o resultado é o mesmo. O íon aceitador ele será preenchido. No entanto, existem fortes diferenças em relação a toda a dinâmica dos íons doadores, uma vez que o processo radioativo é uma forma alternativa de despovoamento que pode competir com a emissão de fótons e o relaxamento multifônico, enquanto o processo radioativo pode ocorrer após a emissão do sensibilizador e, portanto, não são esperadas mais modificações em suas propriedades de emissão. Já quando há transferência de energia não radioativa, a transferência de energia não radioativa é um fenômeno muito comum entre os íons lantanídeos, pois ocorre de forma muito eficiente entre os íons de mesma espécie, pois possuem estados de energia idênticos e, portanto, existe uma grande sobreposição entre os gaps de energia. Só que este mecanismo é muitas vezes referido como migração de energia, pois a energia pode saltar de um íon para outro íon e todos eles sejam equivalentes e assim pode viajar dentro do material. No entanto, no caso de que o sensibilizador e o ativador não serem da mesma espécie, ou pelo menos os níveis de energias envolvidos não serem os mesmos, é mais relevante nos sistemas utilizados, que é o mais utilizado no sistema de nanotermometria. Por exemplo, a gente tem um par de íons de ébrio e térbio, amplamente desacoplado. Neste caso, o único estado excitado do térbio é o 2F5 e ele é ressonante com o estado excitado do térbio 4I5, como pode ser visto neste diagrama aqui. E, por isso, a transferência de energia entre esses dois íons diferentes pode ser possível. Então, até nesse ponto aqui, a gente considerou que as transições que envolvem os estados fundamentais dos íons. No entanto, é possível encontrar transições entre dois estados excitados de diferentes lantanídeos, com o mesmo gap de energia, mas onde a transferência de energia também é possível. Por exemplo, a gente tem um sistema do térbio e do érbio, e além da possibilidade já mencionada, que envolvendo os estados excitados, no caso de 2F5 do térbio e o 4I11 do térbio, do érbio, e esses respectivos estados e seus respectivos estados fundamentais, que é o 2F7 e o 4I15. Esses dois processos de transferências, além desses dois processos de transferências, existem mais outros processos, que é o caso do 2,5 para o 2F7, que está relacionado com 4I 3,5
para o 4F9,5, que é representado nesse caso 2, ele sai do 4I3,5 para o 4F9,5. Ou, que é o caso 3, essa transição do 2F5,5 para o 2F7,5 causar no outro do 4I11,5 para o 4F7,5. Isso tudo será possível desde que o íon do érbio tenha sido previamente excitado para o estado inicial, no caso do 4I3,5 ou no caso do 4I11,5. Nesse sentido, o tempo de vida do estado inicial ele é altamente relevante, pois quanto mais tempo o estado permanece povoado, maior a probabilidade de promover um elétron dele. E com isso, deve-se notar que, em alguns casos, por exemplo, a combinação de energia das lacunas do íon sensibilizador e do ativador não é absoluta, como no caso rotulado no caso 2 aqui. Nessa situação, a transferência de energia ainda pode ser possível, mas uma quantidade de energia pode ser absorvida ou liberada na forma de calor, no caso de fônus, para a sua rede hospedeira. E quanto a maior contribuição externa for necessária, menor será a probabilidade desse processo ocorrer. De qualquer forma, esses processos geralmente são muito sensíveis a mudanças de temperatura do ambiente, pois a energia necessária para preencher a lacuna está diretamente relacionada com ela. Então, segundo o diagrama de energia do érbio e térbio, nesta figura, fica claro que ambas as transferências de energias rotulada como 2 e 3, no caso do érbio não está no seu estado fundamental, eles terminarão com um estado povoado com maior energia do que qualquer um dos seus estados iniciais. Então, isso leva a crer que uma transição radiativa deste estado de volta ao seu estado fundamental vai criar um fóton de energia com mais alta excitação, e o conjunto de processos que desencadeiam essas emissões de energia maior do que a energia de excitação, são geralmente chamados de upconversions, e no caso estudado aqui do érbio e do térbio, por exemplo, os íons sensibilizantes do itérbio, eles são excitados por luz infravermelho, tipicamente em torno de 980 nanômetros, e após uma primeira transferência de energia, os primeiros estados excitados do itérbio serão preenchidos diretamente no 4I11,5, ou após uma relaxação não radiativa no 4I3,5. Subsequentemente, mais 2 processos de transferência de energia são possíveis, e eles preencheriam os estados mais altos de 4F9,5 e 4F7,5. No 4F9,5, há um fóton. Ao retornar para o seu estado inicial, haverá a emissão de um fóton em vermelho, em torno de 650 nanômetros, e no 4F7,5, que será normalmente despovoado não radioativamente, para os estados de 2H11,5 e 4S3,5, e eles vão contabilizar com emissões em verde, em torno de 520 e 550 nanômetros, quando são relaxados para o seu estado fundamental. Desta forma, acabei a parte inicial do capítulo 5, e será feito nas próximas apresentações, será falado sobre a detecção de temperatura com lantanídeos e sobre as suas aplicações. Desde já, muito obrigada. Muito de nada. Muito bem. Sei que falei muito rápido, mas é porque eu fiquei nervosa. Eita, saiu, foi? Foi. Palminhas. Tatinha de palminhas. Saiu a apresentação. E aí, meninas, comentários, perguntas? Chega, deixa eu botar.
Compartilhar. Acho que eu já tinha feito até comentário com ela em casa. Vocês estão vendo ou não? Estamos bem. Agora sim. Eita, ficou mudo. Tá me ouvindo? Tô. É pra você... Estamos ouvindo. Algum comentário, gente? Tati falou. A concentração de cada A Tati fez uma pergunta. Quando você vai codopar, a concentração é maior do Hébio ou do ITEB? Do estudo aqui do livro? Isso. De um modo geral. Não, aqui ele falou... No caso, era o mesmo. Era a mesma concentração. Eu acho que depende também, né? Do sinal luminescente. Na verdade, vai depender da matriz hospedeira, né? Porque, como você mostrou naquele diagrama. Onde foi? Nesse aqui? Slide 7 ou 8, alguma coisa assim. Aqui? É. Você pegou essa figura de algum lugar? Peguei. Inclusive, ela tá na minha dissertação. Foi porque foi assim, ó. Eu comecei a ler o livro e parecia que tinha sido eu que tinha escrito. Um monte de frases soltas e sem nexo. Aí, ele fala sobre luminescência, eu falei no meu trabalho sobre luminescência, eu vou explicar. Ele falou sobre os íons lantanídeos, falava aplicações, eu vou saber o que é. Aí vi pro hamiltonianos, meu Deus, o que é isso? Mas eu vou dizer, né? Explicar lá o que era, de onde surgiu esse subníveis Starks, pronto. Que é o que a gente utiliza. E aí, do up que eu vejo, que a senhora disse que eu não ia apresentar, não era para colocar no meu trabalho, porque eu não ia fazer isso. Na sua dissertação não precisa, porque você usou down conversion, né? E não up conversion. Aí, só que o capítulo do livro era sobre ele. Aí eu disse, então Certo, vou entendi. falar. Foi isso aí. No livro eu peguei só o que era que ia falar. Isso aqui fala sobre o quê? Sobre isso. Pronto. Aí fui fora e procurei um monte de coisa. Tá. Entendi. Igual que Tati disse que fez também, né? Que livro não fala muita coisa. Ah, sim, que Tati pegou por fora. Uhum. Vocês deram uma olhada naquele livro que Tati mandou? Eu confesso. Eu não olhei, não. Não. É muito interessante. Eu dei uma olhada. Estou procurando. Melhor que esse, inclusive. Eu achei, mas para mim fez mais sentido ele. É porque eu achei esse meio, como Lorena disse, meio solto e joga uma coisa, joga outra no meio, porque é escrito a 3.500 mãos, né? Então, Tem isso, né? é. Eu perdi o meu curso de defeitos em sólidos, não acredito. Por quê? Né? Meus slides preparados com todo amor e carinho. Mas é porque eu ia olhar justamente essa figura aí. Essa figura, você pegou de onde, hein, Lorena? Deixa eu ver aqui, viu? Minha dissertação. Um momentinho. Eu peguei de Cavalo 2017. Vamos ver quem é Cavalo 2017. Peguei de Yuri, do trabalho de Yuri. Mas Yuri pegou de algum lugar. Veremos agora de onde Yuri pegou. Por que a imagem está errada? A explicação? Não é que conceitualmente tem um problema nessa imagem. Ainda bem que eu já vou tirar ela. É. Deixa eu ver aqui, viu?
Vamos, meu filho, cadê? Ah, não, foi elaborada por ele. Entendi. Então, pronto. Então, nós vamos mudar isso aí, tá? Certo. Porque, deixa eu falar, tem um problema que você tem o estado fundamental e o estado excitado. E essa posição da. Isso é uma parábola, né? Que significa os estados quânticos num modelo simplificado, né? De MHS. É uma parábola que a gente fala que está ligada a um modelo harmônico. Só que é o seguinte, o vértice dela não pode estar alinhado no fundamental e no estado excitado. Ah, é verdade, eles são deslocadinhos mesmo. Porque representa a posição atômica. E acontece que a posição atômica não é a mesma. Sim. Tá? Além do mais, coloca no modo de apresentação, é que eu não estou enxergando, está muito pequeno. Eu continuo não enxergando, mas aí agora é meu óculos. Peraí. Não, põe o modo de apresentação, aumenta aí. Não, pode deixar, deixa. Aí, tá bom. É tipo, as bundinhas não coincidem uma com a outra. Hã? O A que a senhora bolinha. está querendo dizer é que as bundinhas não coincidem uma com a outra, né? Eu falei o vértice, a bunda é Isso aqui. E aí eu tenho essa imagem que eu peguei de uma referência, por isso que eu estava procurando meus slides de defeitos, entendeu? Slide de defeito, do curso de defeitos sexuais. Por isso que eu estava procurando. Mas aí tem que rever essa figura e eu sugiro você pegar de uma referência, não usa referência de dissertação e nem de tese, porque fica de má qualidade o trabalho. Vai que ele fez no PowerPoint um negócio desse da cabeça dele, cheio de imprecisão, e aí as imprecisões você vai carregar para o seu trabalho. Não use dissertação como referência bibliográfica. Isso é uma coisa também que eu sempre falo, e o Ronaldo também. Ele falou na minha monografia. Dissertação tem que ser livro, dissertação tem que ser referência bibliográfica tem que ser livro publicado, artigo publicado. Não deve ser nem dissertação e nem tese. Dissertação e tese você usa assim como para começar a entender o assunto, entendeu? E aí você vai para o livro, e se a pessoa falou alguma coisa, ou usou alguma figura, vá na fonte, não carregue, não. A minha tese de doutorado, por exemplo, nossa, vira e mexe eu vejo, olha, até os agradecimentos da minha tese eu já vi em outros lugares. Eu falei, mas fui eu que escrevi esse troço. Não deve fazer. As minhas palavras, é plágio. Misericórdia. 20. Pois Compra o óleo de peroba. Tá passando a cara de pau dessa pessoa. Pior que é. Mas é isso, viu? Acho que tem problemas aí nesse negócio. Você vai ter que falar de conversão na sua dissertação. Toma cuidado para não trocar a palavra conversão por convenção. Porque às vezes na pressa, né? E no jeito que eu falo correndo? Terapia e não tem terapia. Certo. Eu acho assim, você foi rigorosa e seguiu o livro. Não foi isso? Foi, eu peguei as partes que ele falava, né? O processo de luminescência, que era o início do livro. E aí depois ele falou sobre os lantanídeos, sobre as transições 4F. E depois ele falou sobre o Upconversion. Pronto.
Foi isso aí, o capítulo 5, parte 1 e 2. Capítulo 5, né? Aham. Tá. Você falou lá o capítulo 1 e depois você foi pro Capítulo 5. 5, parte 1, parte 2. Tá. Isso. Aí é 3. Aí eu acho que tá dizendo, ou Bárbara, é 2.3 ou é 3 já? Não, é a 3 toda. É a 3, né? Aí, Tá. é. Que é Que semana que vem? Então, era isso que eu ia perguntar, porque a senhora vai apresentar semana que vem, né? Dia 15. Eu vou apresentar o. Semana que vem é a apresentação do congresso, né? Aí eu Isso. vou. Deixa eu parar de gravar aqui, peraí. Tá. Aí eu vou apresentar a minha apresentação do congresso, não a aula do curso. Vai ser na Sim. terça e quarta-feira de manhã, né? E na quarta-feira vai ser, depois das apresentações, vai ser a festinha, não é isso? Isso. Isso. Aí, Aqui não tá sei, gravando. Bárbara. Eu Tá. acho que você podia, não sei, se você quiser apresentar semana que vem, na terça-feira, Na terça de tarde, no na caso. terça É tarde. porque a gente tava. Eu A tava reunião postando. será na manhã à tarde. Amanhã, né? E a Tanto terça como quarta. na terça tarde vou estar no Ah, transmissão. A Tati não vai estar. ah. Ah, então é de manhã. A É que eu gente ia vai. A perguntar se ia reunião é ficar de tudo de manhã. manhã. Oi? Eu ia perguntar se ia ficar tudo de manhã, né? Que é Tati Giordano num dia, a senhora e o professor Mário em outro. No outro dia, isso. Na verdade, Mário se livrou de todos, né? Que ele falou que é Anderson, Eduílio, sei lá mais quem que vão apresentar no lugar dele. Na quarta de manhã. E eu. Aí vai ficar o seu mini curso para apresentar outro dia, então. É, na outra semana, que eu saiba, né? Pronto, Ah, dia na quarta aqui. Na quarta ou Dia antes? 22, né? isso. É, Dia 22. é. É, dia 22. Aí, Bárbara, você pode apresentar no dia 14, Tati vai estar. Vocês têm problema de fazer terça-noite? Eu não faço nada na terça-noite. Terça-noite, terça-noite. Não, na Sexta, segunda que eu tenho 14. Eita, psicólogo. eu tenho uma formatura. É de uma menina que morava comigo. Aí vocês queriam que horas para eu me organizar? A hora que der. Ó, a gente gastou menos de uma hora aqui. Diga aí o horário que eu me organizo. E aí, Bárbara? Não, é com vocês que dizem eu tô livre a terça toda. A segunda aqui eu tenho psicóloga, Bom, mas assim que Tati terminar a microscopia, ela fica das 14 às 17. Tá dizendo pronto. aqui. Terça-feira, às 5 horas, alguma coisa assim. Ou 6, dá tempo de eu chegar em casa. É, Pode ser sei, na hora do mas. almoço também. Ah, mas é porque vai ter as apresentações de manhã, já vai terminar em É, cima da hora, né? Tá. então, na terça às 18, tá bom para todo mundo? Acho que tá. Para mim tá. Não sei para vocês. Para Maria vai estar péssimo, como sempre, mas quem tem muita criança é assim mesmo. Fazer o quê, né? É isto. Daisy, De pode? futsal. Tranquilo? Sim. Pronto. Daisy, hoje teve muita Miltoniana, mas não se assuste não, viu? Não era do P200. É. Fique calma que você não vai precisar saber aquelas hamiltonianas no seu mestrado, não. É só Lorena, que ela é de física. Jesus. É isso aí. Tati, eu também não sei, brincadeira. Eu já ia dizer isso. Tem como começar o mestrado de novo? Gente, Só a coisa. Miltoniana é sempre assim: tem um termo básico e um monte de acréscimo. O mais importante daquela Miltoniana é que ela tem um termo de transição proibida o mais importante de tudo é aquele último termo, que é um termo de campo elétrico
Esse último termo, esse φ de RI aí, ó, que é o potencial do campo cristalino, é um potencial elétrico, tá? O que é mais importante quando a gente olha para essa fórmula? É assim, ó, aquele primeiro termo, energia cinética. O segundo termo, energia potencial colombiana, tá? Aí vem o terceiro termo e o quarto termo, que eu dormi aqui, blá, 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 vi se tinha mensagem no WhatsApp, etc. O último termo, campo cristalino. O terceiro e o quarto termo, basicamente, é coisa de interação elétron-elétron, interação spin-órbita, essas coisas, tá? Mas ok, não é essencial, não vai ter que resolver equação, resolver exercício disso agora. O último termo é o termo importante, que é o termo do campo cristalino. O que é importante a gente saber? O que é o efeito Stark? O efeito Stark... Hã? Me fizeram essa pergunta hoje. Fizeram essa pergunta hoje. Ah, pronto, Bárbara, responda aí. O que é o efeito Stark? Daisy quer saber, né, Daisy? O efeito Stark, devido ao campo cristalino, ele age e faz com que os níveis de energia se desdobrem, que era para ser um nível de energia só, e tem um desdobramento em vários níveis de energia, como Lorena mostrou ali, que tinha uma diferença, isso aqui, que era para ser um, acaba se desdobrando em vários. E é por conta do campo cristalino. É de um campo externo, nesse caso, o campo cristalino. Uhum. Agora, um detalhe, o que diferencia o terra rara do metal de transição, por exemplo, em relação ao campo cristalino? Isso é importante a gente ter uma noção, entendeu? Você não precisa resolver matematicamente, mas é importante ter uma noção. É que as transições, geralmente as transições do nível D, dos níveis D, são as transições relacionadas com a emissão luminescente, né? Absorção, emissão luminescente. Nos metais de transmissão, elas são as mais externas do átomo. E nos terras raras, não são. Tem até um efeito, né? Exatamente. Então, se você pegar metal de transição, é uma bagaceira efeito de campo cristalino. Muda tudo as posições dos níveis. E no terra rara, não, só tem esse desdobramentozinho. Tá? Se pegar metal de transição, o espectro muda completamente. E no terra rara, você vai ter o quê? Uma banda que vai subdividir em duas emissões, duas linhas, né? Você vai ter alguma coisa assim, uma mudançazinha na posição e etc. Esse tipo de coisa é menos sensível ao campo cristalino, mas tem, né? Mas tem esse efeito. É isso que precisa saber. Aí a gente olha aquele hamiltoniano, e tem uns temas ali que tá bom, né? Para o pessoal de teoria, acho legal e tudo. Mas o mais importante ali é você ter uma noção por cima do que é cada um desse tema. Sempre vai ter energia cinética, energia potencial e alguma coisa. E, no caso, alguma coisa ali envolve as transições, a interação eletroelétrica, interação spin-órbita e campo cristalino. Eletroelétrica spin-órbita é mais para dar conta do que Lorena falou, das transições proibidas, dos níveis, sei lá nem qual, olha, tá vendo? Eu já nem sei. E aí tem o campo cristalino. E pronto. E acabou. Não tem que resolver equação de Schrödinger para aquele hamiltoniano. Não vou perguntar isso na banca de doutorado de ninguém. Quanto mais na banca de mestrado de Daisy. Por isso que eu falei, Daisy, fique tranquila, viu? Que bom. Não surte. Mas é isso. Tá gravando ainda até agora? Poxa. Eu ia dizer isso, tá no REC aqui ainda. Oh, Jesus.